Começando mais uma edição aqui do Lançando Resenha. Hoje saí direto do treino, a gente tá com umas dificuldades de horário aí. Questões distintas, né? Cheguei do trabalho, o Breno chegou do treino, era pra gente treinar junto, acabou não rolando. Salve aí pro Mano Joe, mestre de laje, G3 de Jiu-Jitsu. É nóis. Então, na verdade, hoje a gente vai fazer um podcast, como sempre, em 3 rounds. O primeiro round a gente vai falar da Ronda e de toda a polêmica envolvendo a nova luta e etc. Segundo round a gente vai falar do UFC Canadá, Massaranduba, Erick Silva e a questão aí envolvendo o do Bronx. E no terceiro round a gente vai dar uma passada das lutas do UFC 191 e também de algumas lutas aí que a gente já vem esperando há algum tempo e outras que nem tanto. Isso. Galera, antes de começar, queria falar, a gente andou ausente, realmente muitas questões, muitos problemas, e um deles é com o UFC. Na verdade, o que acontece? O UFC, ele tá maroto. Tá complicando aí a nossa vida um pouquinho. A gente teve 2 vídeos que eles interferiram, né? O primeiro eles quiseram a renda. Nunca vi querer renda de um bagulho que só dá prejuízo. Mas se vocês quiserem repartir prejuízo, mano, tamo junto. Pode vir aí, a gente manda a fatura, não tem problema não. Tá sussa. E o segundo, os caras quiseram tirar a gente do YouTube, conseguiram, mas... Foda-se, 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 foda-se. E outra coisa, o Mr. Mana White aí, vocês podem tentar derrubar a gente, buscar direitos autorais. Olé, meu irmão, tô cagando, velho. Eles são grandes, mas nós é ruim. Bom, começando esse primeiro round, deixa eu falar um pouquinho da Ronda, né? Apesar de todo mundo já estar saturado de ouvir a respeito de Ronda Rousey, a gente vai pra tudo que é mídia falar da Ronda. Agora saiu até um lance que ela tá saindo com o Travis Browne. A mulher dele falou que eles dois estão saindo. E quem não sabe, o Travis Browne deu uma surra na mulher. Tá sendo investigado por lesão corporal. E a Ronda, ela sempre foi meio crítica do Mayweather, justamente por ele bater em mulher. Então, né... É meio estranho. Se rolar mesmo, será algo muito bizarro, né? Envolvendo Ronda, a gente tem algumas coisas pra falar, né? Sim. Primeira delas que a gente viu aí, notando um pouquinho na mídia, até o Rafa tava indignado com isso, o pessoal falando que tinha diferença de salário por gênero. Bom, primeira coisa que eu quero falar, até mesmo a teoria do gender gap, que é essa questão de gênero e salário, ela é controversa, já que ela faz um apanhado global do salário das mulheres e dos homens, não cargo a cargo, mesma empresa. Mas agora, quererem trazer para o esporte, não, galera. O que eu acho é que assim, as pessoas elas faltam um pouco de conhecimento, de ir em busca, né, de informação um pouquinho antes de sair pra mídia falando até besteira. Pra quem tá no meio e conhece um pouquinho do UFC, a gente sabe que o UFC não é uma empresa aberta, então eles não têm obrigação de divulgar para o mercado toda a situação financeira deles. Então a gente sabe, porque lutadores contam e o UFC conta, que acontecem bônus e que lutadores têm participação no pay-per-view. E, obviamente, o salário que algumas comissões divulgam não refletem o salário que as pessoas realmente ganham, né? Mesmo porque a Ronda Rousey está num patamar, inclusive, ela está totalmente fora da realidade ali do meio do que os outros lutadores ganham, né? E mesmo salário, assim, aquela coisa. No UFC do Rio, ela ganhou mais que o Minotauro e o Shogun. Pessoal, pra quem não sabe, Minotauro, lenda. Tipo, todos 3, né? 3, né? Não tem lenda. 3. Shogun, campeão do UFC e do Pride, ganhou o GP. Minotauro, campeão do Pride e campeão interino do UFC. E ela, na verdade, o pay-per-view dela, agora aqui do UFC Rio com a Bet, vendeu mais do que o pay-per-view do Conor McGregor contra o Chad Mendes. Então, assim, o que ela ganha de salário real, fora a questão de patrocínio, que ela está numa cadeia de milhões de dólares por ano, é muito diferente em relação ao que 70% a 80% do quadro de lutadores do UFC ganham. Inclusive, campeões consolidados há algum tempo, né? Então, você pode ter certeza aí que tem um gap forte, justamente porque ela é uma pessoa que fala muito bem, ela desempenha muito bem o papel dela, ela traz
toda a emoção e toda aquela comoção para a luta e faz com que as pessoas né? queiram ver. E é MMA feminina, a primeira campeã feminina do UFC, etc. Então tudo isso fez com que ela, por méritos dela, conseguisse ter o salário que é maior do que aí 80% do quadro de lutadores lá. Que também a gente traz um pouco de polêmica para todo o cenário da Ronda Rousey é a questão de que a gente sabe muito bem que o UFC protege a Ronda, né? Então as lutas, algumas lutas tinham que acontecer realmente, mas hoje quando você vê, por exemplo, toda a polêmica que aconteceu, então a Ronda Rousey ela tinha uma luta que o Dana White e o UFC já tinham fechado, que ia ser a Miesha Tate para lutar, para disputar o cinturão pela terceira vez, ok. Perdeu 2 vezes, né? Perdeu a primeira no Strike Force, depois perdeu a segunda no UFC. Não tinha grandes chances de vencer a terceira vez, mas era uma lutadora muito mais de frente do que a Holly Holm. A Holly Holm, assim, pra quem não sabe, ela é multicampeã de boxing, mas ela tá crua. Pode surpreender, né? Todo mundo pode, mas assim... eu acho difícil, porque quando você olha pro histórico dela, primeiro, ela é uma boxeadora, mas ela adora chutar para manter distância. Então, aqueles chutes ali contra a roupa... Aqueles sidekicks assim que... E outra coisa, se colocar no clinch, a gente não vê uma defesa de queda forte como de outras, ou que tem uma base forte de wrestling. Justamente a luta agarrada, a luta de chão, é onde ela tem maior deficiência. Me deixou um pouco frustrado nisso tudo, foi a forma como o UFC conduziu essa mudança. O bastidor do UFC é uma coisa que tá decepcionando, né? A Ronda Rousey, ela anunciou num programa matutino, lá, um programa de notícias nos Estados Unidos, que iria lutar com a Holly Holm, não mais com a Miesha Tate. Então o mundo ficou sabendo dessa nova luta, inclusive a Miesha Tate. Então a Miesha Tate, ela não recebeu... Ela foi, na verdade, a última. Ela acho que deve ter recebido por notícia da galera... Alguém da academia falou... Então imagina, você acorda ela falou que já tinha começado a treinar. Você vai dormir num dia sabendo que vai lutar contra a campeã, acorda no outro sabendo que você já não está mais páreo para a luta pelo cinturão e que você descobre isso pela mídia. Então, uma ligação pelo menos, um e-mail, né, antes de acontecer isso, né, é o mínimo. E o Dana White é um cara que está deixando a desejar nesse quesito, né? Mas ele está dando muitas declarações assim ásperas, né, a fãs, a lutadores. Ele sempre foi, né? Mas aí quando ele começou a bloquear o nosso podcast é que o bagulho ficou louco mesmo. Ó, Dana White, mais uma vez o recadinho pra você. Tá tirando. Começando o segundo round, a gente vai falar um pouquinho das lutas do UFC Canadá que aconteceu agora nesse último final de semana. Bom, Erick Silva. Olha, o Erick Silva, né? A gente tem uma coisa meio informal, que a gente não fala mal de lutador, né? Então, até porque o cara vai lá se dedica... Exatamente, o cara, pra você ser um lutador, ainda mais um lutador do calibre do UFC, você já é um ser humano completamente diferenciado de qualquer outro. Você tem uma genética provavelmente diferenciada, você tem uma mentalidade absurda e você tem um foco de treino, de conhecimento, enfim. O que a gente faz são algumas críticas em relação a performances, né? Mas nunca a questão do pessoal em si. Mesmo porque não tem um A para se falar de nenhum desses caras, porque a gente não conhece nenhum deles. Mas em termos de performance, o Erick Silva ele vem em algumas lutas que você fala, meu Deus, é agora. O Erick Silva, pra mim, acho que uma definição tem um cara no Masterchef que eles mandam fazer um prato. Aí o cara ele vai... o prato é um filé com fritas. Ele pega, ele faz um ultra corte na carne, bota brócolis, tempero. Ele faz ele temperou tudo, ele enfeita todo o prato e no final a carne está crua. Esse é o Erick Silva. Ele tenta fazer de tudo na luta. Aliás, ele é extremamente dinâmico, mas às vezes falta um pouco do arroz com feijão. O Erick Silva enfrentou o Neil Magny. Para quem não sabe, o Neil Magny ele veio aqui no Brasil e ele tomou um amasso nervoso do Demian Maia. O Demian Maia finalizou ele. Esse Neil Magny é muito conhecido por cardio, tem um cardio muito bom, ele luta no mesmo ritmo por 3 rounds, sempre intenso.
E o Eric Silva a gente sabe que não é bem assim, que ele tem sempre um primeiro... Ele é meio que um Belfort, se você for parar pra pensar. Ele tem aquele pico que dessa vez ele não teve, que deve ter sido uma coisa que ele deve ter passado com os treinadores, etc. Ele sempre tem um pico no primeiro round e ele acaba sofrendo nos rounds seguintes. Ele estava indo bem, mas como eu falei desde os primeiros podcasts, o que falta para a brasileirada é estratégia. Tem que ter um game plan, alguma coisa ali. E ele cedeu muitas posições, e fez muita força, acabou se esgotando. Bom, passando um pouquinho, a gente precisa falar do nosso Massaranduba. A gente nem vai falar muita coisa em relação... A luta dele ele foi um passeio, ele conseguiu dar um TKO no primeiro round. Mas se liga nessa entrevista. Cara... Não, tipo o mito, a lenda, Sensacional. Sensacional. Não tenho o que falar dele, acho que essa entrevista foi tudo que a gente precisava. E a última luta, né, que na verdade foi frustrante pra gente como telespectador, mas com certeza foi muito mais frustrante pro próprio do Bronx, que treinou muito forte, estava todo se preparando, ele tava vindo de 4 vitórias seguidas, 3 delas finalização. Sim. E estava numa crescente muito boa e por uma infelicidade ele teve uma ruptura do esôfago, cara. E assim... A gente não consegue nem explicar isso. Eu não sei qual que é a implicação, se ele vai ter que operar ou não, dependendo. Enfim, ele estava em observação. E você tenta tirar alguma coisa de como ele fez aquilo na luta, eu não consigo enxergar. E aí já do pouco que eles lutaram, dá pra tirar a base? Do pouco, o Holloway tava trocando muito bem. Ele fez certo, mais à vontade, tava muito mais à vontade. Realmente achei o do Bronx no começo da luta aí um pouco... não sei se já tava alguma coisa acontecendo antes e culminou naquilo, enfim. Então, no terceiro round a gente vai falar um pouquinho das lutas que vão vir, né? Então a gente vai ter o UFC 191, que vai ser a luta do campeão Demetrious Johnson contra o John Dodson, né? Que é o Mighty Mouse contra o Magician, né? Então, é uma luta que já aconteceu, uma revanche, na verdade. Muita gente fala que o Dodson ganhou e que teve muita força, etc, porque ele teve um knockdown e depois ele conseguiu controlar, ele ganhou os 3 primeiros rounds e o Demetrious os 2 últimos. Outros já falam que não, que o Demetrious teve mais consistência, etc. Bom, agora vai o racha, né? Bom, eu gosto bastante, apesar assim, de muita gente ignorar essa categoria, né? Eu vejo o Dodson, sim, ele tem um poder de nocaute. Nocauteou o TJ Dillashaw. Ele nocauteou alguns lutadores, na verdade, nessa categoria também. É um punch muito forte. E o Demetrious é movimentação pura, né? Muita técnica. Gosto muito dele, assim. Apesar dele ter nocauteado, apagado mesmo, morto o Joseph Benavidez no primeiro round. Então, assim, o que eu curto no Demetrious, eu acho que hoje ele é o lutador mais completo. Então ele tem uma trocação muito boa, ele tem um wrestling muito bom, o jogo de chão dele é voltado para finalização, ele teve a finalização mais tardia do UFC, no 5º round, faltando 1 segundo. Quem faz esse tipo de coisa? Né? Então é um cara muito técnico, muito habilidoso, muito rápido e que tem um estigma só porque ele é leve, pequenininho. Né? Mas eu acho que tem esse interesse do público em gostar do peso pesado, né? E falando em pesos pesados... Tem também Andrei Arlovski contra Frank Mir, 2 ex-campeões da categoria, né, dos pesados. O Frank Mir na última luta ele me parecia não só um ex-campeão como um ex-lutador, né? Porque olha... fora de forma, não só porque ele conseguiu um nocaute avassalador no Todd Duffy, mas ele tá apanhando bastante. O Arlovski também eu gosto muito, ele tem uma trocação muito eficiente e a grande questão dele sempre foi o queixo. Todo mundo duvida do queixo do Arlovski. Que, né, na última luta contra o Travis Brown, ele segurou o rojão, hein? Segurou o rojão, mas quem não lembra daquele nocaute que ele lembra do Fedor? Do Fedor foi... Nessa luta eu coloco minhas fichas no Arlovski. Eu acho que o Arlovski tem muito mais volume de jogo em termos de trocação. Para o Frank Mir derrubar um Arlovski vai ser muito complicado. Se o Frank Mir voltar, né, a entrar em forma, então, eu acredito nele. Outro duelo interessante que foi casado agora, finalmente,
Júnior dos Santos contra Alistar Overeem. Estão se provocando bastante, né? Eu acho que o Júnior vai passear, né? Apesar do Júnior estar começando a tomar um castigo muito forte nas últimas lutas que ele teve, desde o do Velasquez, depois contra o Miocic, etc. Eu não vejo o Overeem, ainda mais pelo histórico dele no UFC, segurando overhand do Júnior, segurando cruzado, direto, upper, aquele upper do inferno que ele nocauteou o Verdun. Trocação por trocação, pra mim é JDS mesmo. Eu acho que também vou apostar no Cigano nessa luta. E por fim, a última luta que a gente vai comentar um pouquinho é a revanche, né, do Verdun contra o Cain Velasquez. Olha, é complicado, né? Porque tem gente que fala que o Cain sentiu a altitude, sentiu o joelho, sentiu o ligamento cruzado reverso. O ombro. Mas galera, a verdade é que o Verdun Deu um passeio. Mas, cara, ele na trocação, ele teve um ímpeto no começo, depois ele começou a tomar uma varia na trocação. Sim. Ele tentou levar pro chão e acabou. Não conseguiu nada. É que assim, o Cain sempre preocupa, porque ele tem um poder de nocaute muito grande. Cara, eu acho que o Verdun ele não vai ser bobo, ele vai se preparar muito forte. E ele mostrou que ele consegue anular algumas coisas do jogo do Cain. Eu acho que o Verdun é um lutador mais preparado hoje, né? Ah, sim. E ele ainda está evoluindo. Aquelas joelhadas do Verdun ali estão Exatamente, ele tá com um tie clinch muito bom. E esse tie clinch, na verdade, conseguiu anular justamente o jogo de abafa do Velasquez na grade. Perguntava qual seria a resposta, né, para esse jogo do Cain, que o Cigano não conseguiu. O Cigano, inclusive, ele tentava jogar o upper, o overhand. Inclusive, o Verdun ele pode chutar perna, chutar alto, etc. Porque mesmo se o Cain for para baixo, ele tá em casa. Bom, é isso, galera. Valeu aí novamente pelo apoio. A gente tava sumido, mas a gente vai tentar voltar a ter mais consistência nas gravações. Tamo junto aí, galera. Valeu.